Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cideuci Ribeiro, presbítero pela Assembleia de Deus, Ministério Fama, Goiânia, Goiás. Hoje vamos estudar a lição de número 11, mais uma lição da revista Betel Dominical Adulto e será ministrada no próximo domingo, dia 14 de setembro. Olha aí, estamos avançando para o final de mais um trimestre. Essa lição, ela é parte da revista do terceiro trimestre de 2025, que traz como tema Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Meus irmãos, quero agradecer a todos vocês pelo apoio e já peço que deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho ativando as notificações, assim você vai ser lembrado quando novos vídeos forem postados aqui. Fazendo isso, você também estará nos ajudando, porque é assim que o YouTube reconhece o vídeo como relevante e entrega para mais pessoas. Como reconhecimento da sua ajuda, eu vou deixar na descrição um devocional, 7 dias de cura para a alma. É um e-book que você pode baixar gratuitamente, basta acessar o link e terá em mãos o seu devocional. Ou também recomendar para alguém que você acha que precisa. Outra coisa, se ficar comigo até o final desse vídeo, você terá a oportunidade de receber outro presente especial. Mas sobre isso eu falo no final do vídeo. Agora vamos à nossa lição. Só lembrando, caso tenha alguma pergunta ou queira propor alguma sugestão, peço que deixe nos comentários e eu respondo a todos assim que possível. Texto áureo. Porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. João, capítulo 20, versículo 9. Ou seja, os dois discípulos que chegaram à sepultura de Jesus a encontraram vazia. Verdade aplicada. A ressurreição de Jesus é a segurança daquele que crê no Evangelho e o fundamento da esperança cristã. Ou seja, é a base da nossa esperança, da esperança dos que creem no Evangelho. É a ressurreição de Jesus. Objetivos da lição são 3. Primeiro deles, compreender que a crucificação e a morte não venceram o Filho de Deus. Segundo, identificar as evidências da ressurreição do Filho de Deus. Terceiro, ressaltar que houve testemunhas da ressurreição do Filho de Deus. Ou seja, muitos confirmaram esse evento. Textos de referência se encontram em João, capítulo 20, versículo 1, do 1 ao 6, e depois o versículo de número 8. Versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. 3. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Versículo 4. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 5. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Versículo 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Agora, o versículo de número 8. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Meus irmãos, a lição é baseada nesses versículos e nós vamos ter aqui a oportunidade de aprender muito a respeito desse tema. Introdução. Nesta lição, veremos a trajetória do Filho de Deus desde sua prisão, julgamento, crucificação
e morte até sua ressurreição. Esses reconhecimentos já estavam previstos nas Escrituras e fazem parte do desenvolvimento do perfeito plano divino da redenção. Meus irmãos, hoje vamos rever um dos momentos mais marcantes da história da humanidade. Que momento é esse? A vitória de Jesus sobre a morte. Isso mesmo, Jesus venceu a morte. Nós entendemos que se não houvesse a ressurreição, a nossa fé, e eu quero que você foque nisso, seria absolutamente inútil. Não haveria motivos para a gente acreditar, ou crer, ou ter esperança. Seria inútil a nossa fé. Mas Cristo, ele ressuscitou. E isso muda tudo. Ele venceu a morte e é por isso, esta é a razão clara, que hoje nós também temos esperança de vida eterna. Sem a ressurreição do nosso Senhor Jesus, essa esperança seria vã. A ressurreição de Cristo não foi um acidente do universo, nada disso. Não foi mais um efeito aí do Big Bang, como tratam os evolucionistas. Muito menos uma tragédia fora de controle, nada disso. Tudo estava dentro do plano perfeito de Deus. Já estava trabalhado e traçado pelo Criador. Foi planejado antes mesmo de acontecer. E foi profetizado por toda a Escritura. Quando lemos os tratados do Antigo Testamento, nós encontramos os pontos cruciais que apontam para a vinda do nosso Senhor Jesus, para a sua morte e para a sua ressurreição. Hoje nós vamos entender essa trajetória, desde a prisão até a vitória final. É uma espécie de passo a passo, como se estivéssemos ali acompanhando de perto o nosso Senhor Jesus. Tópico 1. A prisão do Filho de Deus. Jesus foi preso no Getsêmani pelos servos dos judeus. João 18, versículo 12. Sem nenhuma acusação ou denúncia protocolar. Foi aprisionado sem saber do que o culpavam. Na calada da noite, no Getsêmani, onde costumava orar com seus discípulos. Jesus foi traído por Judas, conforme João, capítulo 18, versículo 3. Já preso, foi levado a Anás, depois a Caifás e, por fim, levaram Jesus ao governador Pilatos, conforme João, capítulo 18, versículo 29. Imagine, meus irmãos, Jesus, ele que sempre se reunia com os discípulos para orar no Getsêmani, quando de repente, quem chega? Judas. Ele chega não com um abraço de um amigo afetivo, não ali para cumprimentar o mestre, como uma forma de alegria por encontrá-lo ali, mas com um beijo de traição. Judas se aproximou. O lugar de oração, ele agora se torna um lugar de prisão. Sabemos que Jesus não foi preso porque havia cometido um crime. Longe disso. Não houve formalidade que sustentasse uma acusação. Não foi um julgamento justo, mas foi um ato covarde de pessoas sem escrúpulos, tudo feito às escondidas na madrugada, durante a noite. Olha que contraste bizarro, meus irmãos. Aquele que sempre levantou a bandeira da liberdade e veio para libertar os oprimidos, agora ele mesmo estava sendo levado como prisioneiro. Mas calma, isso não foi por acaso, não. Isso só nos mostra que o plano de Deus se cumpriria, nos mínimos detalhes. Subtópico 1.1. O Filho de Deus é julgado. O julgamento do Filho de Deus foi algo injusto e perverso. Pilatos, então, após açoitar Jesus, declarou não ver nenhum crime pelo qual condenar Jesus. Como era costume soltar um preso, Pilatos fez decidir entre Barrabás e Jesus. A multidão escolheu soltar Barrabás.
Meus irmãos, deixe seu comentário, o que você entendeu até agora. Se ficou alguma dúvida, você já deixa ali a sua pergunta ou faça o seu comentário que eu vou ler a todos, tá bom? Quando Pilatos ele olha para Jesus e diz: "Eu não vejo culpa nenhuma nesse homem", acontece algo assustador. Por que assustador? Porque foi o grito do povo. Que grito foi esse? Crucifica-o! Crucifica-o! Esse foi o grito daquela multidão. Alguns dias antes, quando nós acompanhamos as Escrituras, essa mesma multidão o recebeu com palmas e cânticos na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E qual era o grito deles naquele momento? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Como pode, meus irmãos, em tão pouco tempo, os gritos de adoração se tornarem gritos de ódio? Como isso pode? Como isso é possível? David Milley, ele comenta: "Não me estou dizendo que exatamente as mesmas pessoas estavam gritando Hosana em um dia e crucifica-o alguns dias depois. Mas a maneira como a história é contada em Mateus me leva à conclusão de que as multidões que se uniram ao louvor em um dia também se uniram ao clamor pela crucificação alguns dias depois." Esse é o comentário de David Miller. E eu também penso que isso é o que é possível de supor. Mas afinal, o que aprendemos com tudo isso? O importante é a lição que tiramos. Podemos aprender aqui que a opinião da multidão pode oscilar de uma hora para outra, mas a vontade de Deus ela permanece para sempre. Isso vale para todos nós. Alguns podem nos elogiar um dia e no outro podem nos criticar. Estamos vulneráveis ou suscetíveis a isso. E sobre o julgamento em si, o bispo Samuel Ferreira ele diz o seguinte: segundo as leis romanas, Pilatos não viu qualquer coisa para que Jesus merecesse tal condenação. Porém, a multidão gritava: "Crucifica-o, crucifica-o." Então, assim, Pilatos lavou as suas mãos, mas o povo não fez questão disso. Antes, partiu para cima: "Crucifica." Queriam por tudo e de todas as formas fazer com que Jesus fosse levado à cruz. Isso me lembra de outros homens de Deus que também enfrentaram julgamentos tão injustos quanto Jesus. Um deles foi Daniel, que foi jogado na cova dos leões sem culpa nenhuma. Não devia nada, só por orar. E dentre outros irmãos também da história da igreja, como Dietrich Bonhoeffer, que foi condenado pelo regime nazista apenas por permanecer fiel a Cristo. Então são nomes que aparecem na história e tem muitos outros. Subtópico 1.2: a crucificação do Filho de Deus. O mais cruel e desumano instrumento de morte da época se transformou no símbolo do cristianismo, quando na cruz o Filho de Deus levou sobre si nossos pecados. Não podemos nos esquecer de que o motivo que levou Jesus a ser crucificado foram os nossos pecados. A cruz, meus irmãos, como bem sabemos, era um símbolo de vergonha, que era um instrumento usado pelos romanos para punir os malfeitores. Era um instrumento de dor e um instrumento de humilhação. Mas após a crucificação de Cristo, a cruz ela se transformou em outro símbolo, símbolo de esperança da história. Por quê? Porque exatamente sobre ela o inocente levou sobre si a culpa de todos os culpados. Se formos honestos conosco, com nosso pensamento, a nossa consciência, nós podemos compreender que era eu, que era você, éramos nós que deveríamos estar ali. Mas ele tomou a cruz por amor, um amor incompreensível para a maioria de nós. Se a gente for pensar, se a gente for meditar no que aconteceu, ele levou isso no nosso lugar. É um estranho que uma ferramenta de tortura tenha personificado um movimento de esperança.
Esse é o comentário de Max Lucado. Para nós, os humanos, acostumados com a lógica das coisas, é um tanto estranho mesmo. Mas nós devemos entender que os parâmetros divinos, eles excedem os nossos entendimentos. Os pensamentos, os caminhos do Senhor, eles são superiores ao nosso. Não tem como a gente pensar ou ver de outra forma. E no fim, isso é muito bom, porque ele sabe todas as coisas através da sua própria onisciência. E nós não. Nós somos meros mortais, pecadores, que carecemos da misericórdia do Senhor todos os dias. E sabe o que é mais tremendo? Até na cruz, Jesus não perdeu a sua autoridade. Ele cuidou quando disse a Maria: aí está o seu filho, e a João: aí está a sua mãe. Ele perdoou os inimigos quando orou ao Pai dizendo: perdoa-os, pois não sabem o que faz. Ele também libertou um cativo, quando ali, mesmo pendurado, garantiu a entrada de um ladrão arrependido no paraíso. Subtópico 1.3: a morte do Filho de Deus. Embora inocente, Jesus ele tomou o lugar dos que mereciam pagar por seus delitos. O Filho foi crucificado e sua morte consumou o plano divino de redenção. Mesmo dilacerado e agonizando na cruz, Jesus revelou seu incomparável amor e sua poderosa autoridade ao declarar que a um dos ladrões estaria assegurado o seu reino. Meus irmãos, isso aqui é muito poderoso. Quando Jesus disse: está consumado, não era um suspiro de derrota ali naquela cruz. Era o grito da vitória, porque ali, naquele exato momento de sua morte, o plano divino de redenção estava completo. E o bispo Manuel Ferreira ele diz: mesmo agonizando na cruz, Jesus revelou seu incomparável amor e sua poderosa autoridade. Pensando nisso, nós devemos parar um pouquinho para raciocinar. Num momento mais improvável, mais implacável, quando Cristo parecia estar perdendo uma batalha e o inferno se alegrava temporariamente com isso, na verdade o Senhor Jesus só estava garantindo a entrada de bilhões de pessoas arrependidas na eternidade. Meus irmãos, a morte de Cristo não foi o fim, foi o começo da nossa vida. Tópico 2: Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da esperança cristã. Sem a ressurreição do Filho de Deus, o cristianismo não teria sentido, porque a ressurreição consolida a demonstração do amor de Deus por nós. Esse é um ponto mais glorioso descrito nos evangelhos. Jesus ressuscitou. Se ele tivesse apenas morrido, seria lembrado apenas como Buda, Maomé, Tiradentes, um mártir da história qualquer. Mas a ressurreição, ela muda tudo. Sem a ressurreição, sem ela, não haveria motivos para termos esperança. E a nossa fé, nós já falamos sobre isso, seria vazia, seria vã, não teria nenhum sentido. Mas com a ressurreição, nós podemos ter a certeza de que um dia todos nós também ressuscitaremos, nós que cremos. E o melhor de tudo, estaremos para sempre com o Senhor. A ressurreição, ela é a assinatura de Deus. E nela Deus estava dizendo: o sacrifício foi aceito, a morte foi vencida e a vida triunfou. Isso é poderoso demais. 2.1, subtópico: o sepulcro vazio. Era madrugada ainda escuro, quando Maria Madalena notou que a pedra do sepulcro havia sido removida. Ao ver o sepulcro vazio, ela vai até João e Pedro e lhes diz que havia levado o corpo do Senhor, mas não sabia para onde. Imagine a cena: Maria Madalena pela manhã ali, ainda escuro, coração apertado, as lágrimas nos olhos. Ela vai até o sepulcro esperando encontrar o corpo de Jesus, mas se depara com a pedra removida e o túmulo completamente vazio. Ela podia ter reagido com alegria dizendo: ele ressuscitou, mas essa não foi a primeira impressão dela.
Não foi a reação dela. Ela reagiu com certa incredulidade. Por que sabemos disso, né? Porque por conta da frase que ela pronuncia: levaram o corpo. Essa é uma frase que marca ali uma dúvida, ou seja, ela não creu de imediato que Jesus havia ressuscitado. Mas um pouco depois disso, tudo mudou. Agora, o que é maravilhoso nisso tudo é que quem mais sentiu a dor da perda também foi a primeira a testemunhar o sinal da vitória. Maria Madalena, ela foi aquela que um dia foi liberta de 7 demônios e também foi a primeira a ver a vida vencer a morte. Meus irmãos, isso serve como uma grande lição, porque nos lembra que muitas vezes Deus escolhe aqueles que o mundo despreza para mostrar a eles em primeira mão os seus maiores milagres. Isso é maravilhoso demais. A respeito da ressurreição, o bispo Manuel Ferreira ele comenta: sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã. Os mártires teriam morrido por uma mentira. Mas glórias a Deus, porque Jesus ressuscitou e hoje temos vida abundante. Subtópico 2.2: João e Pedro chegam ao túmulo vazio. Pedro e João, ainda abatidos pela morte do mestre, correram até o sepulcro. João é o primeiro a chegar. Entretanto, não entra. Ele só se abaixa e vê os lençóis no chão. Pedro chega, entra no sepulcro e vê os lençóis caídos. Quando vê o sepulcro vazio, João crê que Jesus está vivo. Ao ver o túmulo vazio, o que Maria fez? Ela imediatamente sai correndo para avisar os discípulos. Ao saber do ocorrido, Pedro e João eles saem em disparada em direção ao túmulo. Como era mais jovem, o João ele correu muito mais rápido e chegou primeiro, mas ele apenas olhou lá dentro e talvez por receio evitou entrar. Mas quando Pedro chega em seguida, Pedro já passa direto. Não quis nem saber de conversa. Ele era impetuoso como sempre, né? Chegou e já foi entrando direto no sepulcro. Mas ele não viu Jesus lá dentro. Se deparou apenas com os lençóis no chão. Depois João entra também e a Bíblia diz que ele crê. E aqui nós aprendemos algo muito precioso. Cada pessoa tem seu tempo para entrar no túmulo vazio. Uns correm mais rápidos, outros entram primeiro, outros demoram para acreditar. Mas o importante, meus irmãos, é que no fim todos precisam e todos têm a chance de crer em Jesus. Crer que ele está vivo, que ele ressuscitou. Ralph Earl e Joseph Mayfield, eles comentam que até o detalhe do lenço dobrado foi registrado, mostrando que João estava narrando como testemunha ocular do fato. Isso reforça a realidade histórica da ressurreição, ficando claro que não é um mito, não é uma invenção, é um fato, de fato. Subtópico 2.3: Ressurreição de Jesus, o centro da mensagem cristã. Na primeira mensagem, após a descida do Espírito Santo, a ressurreição é apresentada como um fato histórico e crucial no plano divino de salvação. No anúncio do Evangelho, é imprescindível comunicar a nova vida que recebemos pela ressurreição de Jesus Cristo. E aqui nós chegamos ao coração da fé. A ressurreição é o centro do Evangelho. No primeiro sermão de Pedro, lá em Atos, capítulo 2, ele não fala sobre milagres, ele não fala em parábolas, nada disso, ele fala da ressurreição. E por que ele aborda esse assunto, esse tema? Porque sem ela, nada faria sentido. A ressurreição ela foi o tema central da mensagem dos apóstolos logo após a ressurreição de Cristo, logo após esse evento maravilhoso. Quando Jesus foi assunto ao céu, a ressurreição se tornou um dos pontos fortes ali das pregações dos apóstolos. Eles foram chamados para testemunhar que Jesus estava vivo. E nós também somos chamados para testemunhar esse evento, esse fato. Esse ainda é o chamado da igreja. Não há dúvida.
Nossa missão não é apenas anunciar que Jesus morreu, mas anunciar que ele ressuscitou, que ele está vivo. F.F. Bruce, ele destaca que João poderia ter encerrado o evangelho com as palavras "estar consumado". Mas ele não parou aqui, porque o fato de haver um túmulo vazio precisava ser descrito, precisava ser uma mensagem. Porque sem essa parte, a história ela ficaria totalmente incompleta. Então, meus irmãos, cada vez que anunciamos o evangelho, precisamos lembrar de uma coisa: a de que não pregamos uma filosofia, não seguimos um líder morto, não contamos uma fábula, mas nós anunciamos um Cristo ressuscitado, que vive e que reina para sempre. Tópico 3: as testemunhas da ressurreição. Jesus ressurreto apareceu a várias pessoas. As aparições de Cristo são um testemunho poderoso da verdade da ressurreição, confirmando-a como fundamento da fé cristã e da proclamação do Evangelho. Agora, meus irmãos, pense comigo. Jesus não apenas ressuscitou, ele se deixou ver, ele se apresentou logo após a ressurreição, ele manifestou a sua presença. Ele fez questão de aparecer e conversar, comer, mostrar as marcas das perfurações em seu corpo. A ressurreição não é apenas um acontecimento espiritual. Ela é um fato histórico, um fato visível, palpável, um fato que de fato aconteceu. Cada aparição é um reforço da nossa fé. Uma coisa que devemos ter em mente e no coração é a certeza de que o túmulo está vazio e o Cristo ressuscitado está presente. Subtópico 3.1: Jesus aparece a Maria Madalena. Após Pedro e João voltarem para casa, Maria Madalena ficou ali, chorando junto ao sepulcro. Logo que o reconheceu, ela exclamou: Rabone, que quer dizer mestre. Mesmo chorando, Maria ela permaneceu no jardim até o mestre aparecer por ali. Mas de pronto, ela não conseguiu reconhecer Jesus. Ela achou que fosse o jardineiro que estava ali fazendo o seu trabalho. Mas quando ela ouviu a sua voz, chamando pelo nome, ela despertou e exclamou: Rabone. Ela reconheceu o mestre. Logo após ela ouvir a voz dele. E aqui está a beleza dessa lição. Muitas vezes, e não são poucas, nossas lágrimas elas nos sufocam e nos impedem de ver que Jesus está ao nosso lado. E nós não percebemos o cuidado de Jesus. Mas o bom é que basta ele nos chamar pelo nome, basta sussurrar, o sussurrar da sua voz e tudo muda. Meyer Palmer, ele destacou que o coração sobrecarregado com mágoa, às vezes perde a consciência da presença de Cristo. Isso é verdade. Mas a ressurreição, ela nos garante que, mesmo quando não vemos, temos a certeza de que Ele está vivo, de que Ele está perto de nós, de que Ele nos acompanha todos os dias, de que Ele está junto a nós em todos os momentos. Que Cristo ele não nos abandonou, Ele não ressuscitou e foi embora e nos deixou aqui. Não, Ele está presente na nossa vida todos os dias. E pela fé nós o sentimos a todos os momentos. Subtópico 3.2: Jesus aparece a 10 dos 11 discípulos. Primeiro a 10 dos 11. Nós vamos entender por quê. Em certo domingo, os discípulos estavam reunidos a portas fechadas porque estavam com medo dos judeus. Jesus, então, aparece e se põe no meio deles. Paz seja convosco. Quando os discípulos eles estavam ali trancados, com medo, inseguros, Jesus de repente aparece.
aparece no meio deles e diz: paz seja convosco, do nada. Irmão, imagine você numa sala fechada e de repente alguém que não estava ali se manifesta no meio, ali na roda de conversa. Imagine essa cena. E os discípulos com certeza reconheceram que era Jesus, mas a forma como ele chegou, isso é um pouco assustador, né? O que eles esperavam? Talvez uma bronca quando Jesus apareceu, no mínimo, por terem fugido na hora da prisão. Mas eles receberam uma saudação de paz. Jesus não foi ali para poder punir eles. Jesus estava dizendo: olha, eu não vim aqui para condenar vocês. Nada disso. Eu vim aqui para restaurar a fé, para restaurar a alegria, a esperança de vocês. A Bíblia de Estudo de Genebra, ela comenta que essa cena mostra a natureza do corpo ressurreto de Cristo, numa condição real, glorificado. Um corpo que é capaz de atravessar portas fechadas. Isso é uma amostra antecipada daquilo que também acontecerá conosco na ressurreição final. Podemos encontrar essa referência em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao 49. Meus irmãos, escreva isso no seu coração. Não importa quantas portas o medo poderá fechar. Jesus sempre será capaz de entrar por elas ou através das paredes para trazer paz ao nosso coração. Que você guarde essa mensagem no seu coração. 3.3 Jesus aparece aos 11 discípulos. Por quê? Porque Tomé, na primeira aparição, não estava lá, junto com os demais discípulos. 8 dias depois, Jesus aparece novamente e agora Tomé estava presente. Jesus lhes diz: veja as minhas mãos, ponha o dedo nelas. Pare de duvidar e creia. Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Tomé, ele queria provas. Ele é o símbolo dos que duvidam, dos que só acreditam vendo. Ele queria tocar. E Jesus, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, lhe ofereceu exatamente isso, a possibilidade dele tocar. Ele não rejeita Tomé por sua dúvida, não, mas ele o convida a crer. Tem pessoas que têm uma sensibilidade mais insensível do que as demais pessoas. Alguns acreditam no fato, na convicção, no conto, na história. Outros só acreditam quando veem, quando tocam, quando sentem. E é nesse momento que Tomé faz uma das maiores confissões de fé. Que confissão é essa? Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Isso é maravilhoso. Não importa se você crê ouvindo, sabendo, conhecendo a história, ou se você precisa de tocar para crer. Não importa. Se for esse o seu problema, Deus ele vai dar um jeito de fazer com que você creia. Ele não vai te deixar sem comprovação de que ele vive, de que ele quer uma relação contigo. A Bíblia de Estudo Wiersbe, ela lembra que a incredulidade rouba as bênçãos. Tomé, ele perdeu a alegria da primeira aparição porque não estava lá. Sabe Deus onde ele estava? Talvez ele tinha se frustrado, falou: não, Jesus não ressuscitou, isso é a história, eu não vou estar junto, compactuar com isso. Mas na segunda ele recebeu a graça e foi restaurado. Talvez ele foi convencido a estar ali. Talvez ele foi convidado pelos demais discípulos: olha, Jesus apareceu para nós e eu tenho certeza, ou quem sabe ele vai aparecer novamente, você precisa estar junto conosco, porque quando isso acontecer, você vai estar lá e você vai ver, vai ter a chance, a oportunidade de ver o Mestre, de tocar no Mestre. Isso nos ensina que a fé sempre abre portas para que nós possamos experimentar mais da presença de Cristo. Mesmo com dúvidas, Jesus se compadece de nós. O importante é que nós possamos ter inclinações para Ele.
em direção a Ele. Conclusão: a história da ressurreição é o coração do Evangelho. Jesus foi preso, sofreu, morreu e ressuscitou. E tudo isso já estava previsto nas Escrituras. Cada aparição foi uma confirmação. Ele vive. A ressurreição é a prova de que Deus aceitou a obra da cruz. É a vitória definitiva de Jesus sobre a morte e é também a garantia da vida eterna para todos os que creem. Por isso, meus irmãos, nossa missão é proclamar, como Maria Madalena, como os discípulos e como a igreja primitiva: Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado. Espero você na próxima lição. Mas antes eu quero lembrar a você daquilo que falei lá no início sobre um outro presente especial que você poderia receber. Pois é, vou explicar como funciona. Eu escrevi um livro que está disponível em formato digital, que é Os Três Impérios das Relações, onde eu revelo como as relações humanas moldam nossa saúde mental e espiritual. Nele são explorados 3 tipos de relacionamentos: opressivos, abortivos e carismáticos, onde você vai aprender como essas estruturas influenciam quem somos e como reagimos às frustrações da vida. Esse livro já é especial por si só, mas ao adquirir o e-book Os Três Impérios das Relações, você receberá um presente especial, que é o acesso para baixar também outro e-book, que tem como título Herança, um bônus que pode alavancar ainda mais o seu crescimento espiritual. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Caso tenha alguma dúvida, não esqueça de comentar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.